Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é um espaço para um bate-papo com marcas e executivos de grandes empresas e a gente discute negócios, tendências e também inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista e ao lado do Igor Ribeiro, que é editor de Mídia e Marketing aqui do Estadão, a gente conduz esse bate-papo. E nessa primeira temporada, você já deve ter reparado, estamos focados em mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e o futuro da comunicação e do marketing. Certo, Igor? É isso aí, Rita. E hoje a gente tem aqui a Mariana Bueno da Rect. Prazer. Obrigado, Mariana, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, super animada. Um prazer recebê-la. Bom, aquela biografia da Mariana, como a gente diz no futebol, a Mariana é atleta da base da Rect. Pois ela chegou na empresa em 2011 como trainee, já são quase 15 anos de carreira, né, só na Rect, e nessa trajetória a Mariana passou pela categoria de higiene, que tem marcas como Veja, Arpic, SBP, tendo papel de destaque no desenvolvimento de produtos como o refil e a versão em pó do removedor de manchas Vanish. Desde 2019, ela integra a unidade de saúde da Rect, começando como head da área de medicamentos isentos de prescrição, ou MIP, e posteriormente assumindo o cargo de diretora global das mesmas marcas. Desde maio de 2024, lidera o time de marketing de Health, que contempla marcas como Ola, Jontex, Vit, Luftal, Naldecon e Sustagen. Mariana, você tem essa carreira longeva numa mesma empresa, o que acaba muitas vezes sendo exceção para pessoas da tua idade, da tua geração, né? Era uma coisa que você planejava? Como é que foi isso? Na verdade, não. Nunca planejei, mas assim, eu acho que na Rect a gente tem a oportunidade de passar por diversas áreas, diversas marcas, então é uma empresa que parece que você está mudando de empresa enquanto você está lá. Então, acho que, assim, era um desejo meu passar por diversas áreas, então eu comecei no trainee, né, como o Igor falou, e depois eu fui indo para outras áreas como vendas, depois trade marketing, por fim, em marketing. Então, realmente, assim, é uma trajetória que foi bem diversa. Então, acho que fui explorando as áreas, também a Rect tem diversas mudanças aí no histórico, até um pouco em termos de estratégia. Então, como a gente sabe, né, as marcas de higiene são, assim, a marca registrada da companhia, Veja e Vanish, né, são marcas referência no mercado no Brasil. E alguns anos atrás a Rect começou a se aprofundar um pouco mais ali nas marcas de saúde. Então, eu também fiz esse mesmo movimento, comecei na Rect nas marcas de higiene, então trabalhei uns 5 anos em Vanish, então trabalhei bastante tempo, e foi entre trade, depois em marketing, e depois em 2019 mudei para as marcas de saúde. Então agora, assim, de lá para cá, a gente vem aumentando os investimentos, até com um time, uma equipe mais robusta, né? Então acho que isso também foi super importante e foi me dando uma oxigenada, assim, ao longo dos anos. Sempre tinha o frio na barriga, né? Exato, vai mudando, mudam os líderes também, né? Aí a gente sabe como é também, a equipe muda, então os desafios são muito diferentes. Então, não era algo planejado, vou entrar e ficar pro resto da vida, mas acho que está acontecendo e também acho que é bem legal, que vai de encontro com os meus desejos, assim, e aspirações de carreira. Então, isso tem sido bastante, assim, satisfatório na minha carreira. Então, se teve aquele momento, assim, que pintou uma oportunidade talvez de mudar de crachá, um desafio para outro lugar, logo aconteceu um desafio diferente na própria empresa que te mantinha lá. Tem alguma passagem, assim, bem simbólica desse tipo de coisa que você, olha só, esse desafio é novo, eu vou ficar, vou progredir aqui. Super. Acho que primeiro esse desafio de ir para a divisão de saúde, né? Quando eu mudei em 2019 de Vanish para Naldecon, foi minha primeira marca na divisão de saúde, era como se fossem duas empresas diferentes, até a gente estava em andares diferentes no prédio, então era assim, eu estava já querendo me movimentar, porque eu estava em Vanish há muitos anos e já tinha, assim, feito muitos projetos, já estava bem satisfeita, assim, com o que eu tinha construído, e aí eu estava nessa, ou agora eu
mudo de empresa ou precisa ser alguma coisa muito nova, né, dentro da Rect. E aconteceu. Então, foi, assim, meio uma sorte também de ter acho que no tempo perfeito ali, o que eu precisava. E foi muito legal, porque até em termos de cultura, teve uma diferença dentro da mesma empresa, até pela natureza do negócio, assim. Então, em higiene, a gente lida muito, por exemplo, com varejo alimentar, né, com supermercados, hipermercados, atacado, né, distribuidor. E no canal Farma, aí já são outros 500. Então, assim, tive um tempo de adaptação. E também em termos de marketing mesmo, em higiene, né, que a gente fala ali de bens de consumo, você sempre fala diretamente com o consumidor. Quando a gente vai para a saúde, a gente tem, pelo menos na Rect e, enfim, outras farmacêuticas, uma comunicação também diretamente com o profissional da saúde. Então, hoje, por exemplo, debaixo do meu escopo e do meu time, tem uma equipe que a gente chama de Medical Marketing, onde a gente desenha uma estratégia de comunicação para os profissionais da saúde, né? Porque eles também influenciam ali, né, na nossa geração de demanda. Por mais que sejam medicamentos isentos de prescrição, a gente sabe que tem algumas condições que as pessoas se consultam, sim, com médicos e também tem ali a influência de um farmacêutico, né, do próprio balconista no ponto de venda. Então, a gente tem uma diferença grande, assim, da forma que a gente comunica tanto com o consumidor quanto com esses influenciadores, né, na demanda. Então... E era exatamente sobre isso que eu ia falar do ponto de vista de marketing, né? Você comunicar um produto que é usado em casa, pela família, né? Por quem vai e lava roupa e quer tirar mancha, mora sozinho, ou uma família. E saúde, né? Então você sai de um produto que você pode comunicar mais livremente, sim, né? E para a saúde, que embora não tenha necessidade de prescrição, existem muitas questões éticas que estão implicadas no tema de saúde, né? É um mercado super regrado, né? Super regrado, e assim, e mesmo que não precise, você pode ir na farmácia e pedir o Naldecon, muitas vezes alguém te prescreveu antes, enfim, né? Eu queria que você me falasse como é que foi essa mudança de chave, quais foram os desafios que te foram colocados quando você foi para a saúde. Sim, perfeito, não, é isso mesmo, acho que assim, em bens de consumo a gente tem uma liberdade maior e até acho que a gente arrisca mais, porque as consequências são muito mais brandas, né? Então, assim, você falar de eficácia de um produto de limpeza, funciona ou não funciona, limpa, não limpa, você tem ali uma evidência clara e visual, acho que é muito mais, né, tangível, assim. E aí, quando a gente vai para medicamentos, a gente... pelo menos na Rect, enfim, com termos mais éticos também, a gente só comunica tudo aquilo que a gente tem estudos para comprovar, né? Então, ali, ou é um estudo clínico, ou é uma prática do profissional de saúde. Então, assim, a gente tem 100% do que a gente fala é comprovado e está em bula. Então, assim, tudo que a gente comunica na embalagem tem que estar na bula do produto. Então, isso é aprovado pela Anvisa. Então, assim, a importância do departamento de assuntos regulatórios é gigantesca, assim como em bens de consumo, a gente já tinha esse departamento lá, mas assim, na comunicação de medicamentos e de tudo que a gente fala de saúde, a gente toma um cuidado, né, maior até com relação aos claims que a gente vai comunicar, e para o consumidor, acho que até uma surpresa que eu acho que tem similaridades, porque no final do dia, o consumidor de medicamento isento de prescrição, ele quer algo que funcione rápido. É a mesma coisa que todo mundo quer em todas as categorias, assim, não é nada de outro mundo, mas é a forma que a gente vai comunicar isso, né, e quais são os estudos que a gente tem para comprovar. E acho que tem um ponto bem relevante, assim, da Rect, que a gente tem de fato, produtos que eles oferecem uma solução superior ao que tem no mercado. Então, a gente não trabalha com nada que é igual ao que tem no mercado. Então, a gente só vai trazer soluções que sejam melhores. A gente, por ser uma empresa global, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento na Europa, que a gente tira vantagem disso. Então, por exemplo, a gente tem produtos que hoje só tem na Europa, mas que eu quero trazer para o Brasil. Ok, mas eu preciso registrar isso na
Anvisa de qualquer forma. E a Anvisa, muitas vezes, ela é mais rigorosa do que, por exemplo, um FDA nos Estados Unidos. Então, tudo que passa pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da RECT e pela Anvisa, assim, a gente pode confiar, porque são 2 filtros, assim, muito importantes e que a gente tem certeza que a gente vai entregar qualidade para o consumidor. Mas em termos de marketing, é o que você falou, assim, tem uma diferença tanto do que a gente fala em packs, quanto o que a gente vai para a TV, e às vezes a gente tem mais segurança, por exemplo, em falar termos mais técnicos para um médico, e o consumidor não vai entender. Então, a gente precisa desenvolver linhas de comunicação totalmente diferentes, né? Então, a gente tem essa preocupação. Para o médico, eu vou com um estudo clínico, eu vou trazer um perfil muito mais técnico, até porque ele quer isso, né? Para eu chegar para um médico e falar mais do que ele já viu no ponto de venda, não faz o menor sentido. Mas a gente traz estudos clínicos, a gente traz casos, a gente fala mais da pesquisa, né, e de prática com o paciente mesmo, enquanto com o consumidor é o que eu falei, ele quer saber se funciona rápido, o que eu preciso fazer quando eu tenho uma gripe, quando eu tenho uma dor de garganta, eu preciso de um antibiótico, nem sempre. Então, assim, é uma adaptação da linguagem mesmo, que a gente precisa ter esse cuidado até é super importante entender o interlocutor, né? Qual que é a mensagem ali que ele vai captar e que ele vai ter de ação com relação a isso, até porque a gente tem uma preocupação de como educar o consumidor também a fazer o melhor uso do produto, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar. O brasileiro e, enfim, o consumidor em geral adora uma automedicação, né? Nossa, a gente estava falando sobre isso. Então, não sei quem que falou sobre isso. Quem será, né? Quem será a hipocondríaca? Né? Nessa mesa. Mas é super comum, assim. Então, a gente tem esse cuidado também de algumas categorias, a gente também trazer esse modo mais educacional, né, na comunicação, até tirar alguns mitos e, enfim, ensinar realmente como que se usa o produto. Vamos citar as marcas que você cuida. A gente mencionou alguns exemplos, né? Naldecon, bastante óbvio, Luvital. Fala pra gente quais são as marcas e como é que quais são as diferentes estratégias que vocês usam assim, em termos gerais para cada uma delas. Boa, legal. Bom, hoje, em termos de medicamentos isentos de prescrição, a gente trabalha com Naldecon, que é o antigripal, Strepsius, que é a pastilha para dor de garganta, Luftal, que é o antigases, e Luftagastro, que é o antiácido. Então, essas são as nossas marcas de medicamentos. Aí a gente tem uma divisão que a gente chama de bem-estar sexual, que é onde entram nossas marcas de preservativos e lubrificantes, que são Ola e Jontex. Depois a gente tem as marcas de cuidado pessoal, que são Vit, é a marca de depilatórios, e Dermodex, que é um creme para assadura. E por último a gente tem Sustagem, né, que é nosso suplemento aí, tanto para crianças quanto adultos, e a gente também tem um portfólio sênior. Então, é um portfólio bem completo, assim, tanto de medicamentos, bem-estar, a gente fala até internamente, a gente chama essa área de autocuidado, e aí cuidado com o bem-estar íntimo. E você citou um centro de desenvolvimento e pesquisa na Europa, Sim. né? Fiquei super curioso, me conta um pouco mais onde fica, como é que é essa relação entre vocês. De repente tem uma demanda do Brasil, da América Latina, que vocês passam para lá, olha, aqui o pessoal, sei lá, tem uma febre diferente por causa da dengue, tô aqui, hipótese. Sim, tem alguma, como é que é essa conversa com eles? Boa, eu passei também por uma posição global, então tive a oportunidade de trabalhar mais próxima desse time. A gente tem algumas fábricas, então quase todos os nossos produtos de medicamentos, eles são importados. Então, por exemplo, na Naldecon, a gente tem uma fábrica no México. Luftal, parte é no Brasil, parte é no México. Strepsius, tudo perto de Londres, chama Hull, a fábrica. Eu já visitei, inclusive. E Luftagastro também é dessa mesma fábrica. Enquanto os produtos de bem-estar sexual são produzidos na Ásia. Então, assim, tem um pouco de tudo, é meio espalhado pelo mundo, mas é justamente onde a gente tem expertise das marcas. Então, por exemplo, Strepsius é uma marca global, né? Então, o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento fica na Inglaterra, assim como
time de marketing fica lá também, o time global. Então, a gente aqui tem uma ponte com esse time, a gente tem uma área da América Latina que justamente faz esse filtro do que faz sentido para o consumidor brasileiro ou até pelas necessidades. Então, como você estava falando, a gente tem aqui no Brasil casos de dengue. Em casos de dengue, não são recomendados produtos à base de ibuprofeno. Então, enfim, tem várias, né, nuances assim que a gente trata, e a gente tem uma área também de Consumer Insights, onde a gente faz testes com o consumidor antes de lançar os produtos. Então, por exemplo, a gente vê que tem na Europa vários sabores de Strepsils. Por que não tem no Brasil? Às vezes a gente já fez testes aqui que o consumidor não tem a preferência por esse sabor, então a gente acaba desenvolvendo outros sabores que fazem mais sentido. Então, assim, a gente adapta bastante. É legal de ter esse centro de desenvolvimento porque tem uma tecnologia e a gente consegue também gerar escala, né? Então, Strepsils, por exemplo, só na América Latina, a gente tem quase todos os países, assim, que a gente atua. Então, tem na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México. Então, a gente também troca figurinhas entre os países, assim, para entender qual a necessidade do consumidor, o que está funcionando, para justamente trazer inovação que faça sentido. E, diferente de bens de consumo, essas inovações demoram um pouco mais para serem desenvolvidas, óbvio. Tem, né, todos esses estudos clínicos que eu comentei, tem as restrições regulatórias. Então, assim, hoje a gente trabalha olhando para um horizonte de 10 anos no mínimo. A gente já sabe mais ou menos o que a gente vai lançar nos próximos 10 anos, da onde a gente vai importar, quanto vai custar. Então, assim, tem um trabalho grande com relação a futuro também. Então, é muito legal, assim, porque no dia a dia, a gente trata do hoje, quanto que eu vendi, qual que é meu market share, meu objetivo de desenvolver a categoria, mas a gente está olhando para tendências de longo prazo também, né, com essa vantagem de ter insights do nosso time global. Então, acho que isso é uma das vantagens de estar numa multinacional no mercado de saúde. Então, muito legal. E qual que é a importância do Brasil para a operação global? Hoje, o Brasil, ele é representativo, mas a gente vê um potencial muito maior. Por quê? Hoje, aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem essas marcas, né, que são 4 marcas, basicamente, em medicamentos, mas a gente tem um mercado crescendo muito superior quando a gente olha com mercados da Europa que já estão mais bem desenvolvidos. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de mais do que dobrar a nossa operação nos próximos 10 anos. Assim, não posso abrir exatamente os números, mas a gente vê muito potencial. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, as operações da América Latina, em mercados de saúde, o México é a maior operação. O Brasil vem em segundo lugar, mas com potencial para ser maior do que o México nos próximos 5 anos. Então, a gente vem acelerando bastante, até em termos de investimento, né? Porque é importante também, como eu falei, a gente desenvolver essas categorias. Eu vejo, por exemplo, Luftal. É uma marca super conhecida no Brasil, uma marca que tem um awareness de quase 100%. Mas quando a gente olha a penetração da categoria, essa penetração é de 5%. Então a gente fala, o brasileiro sim sente os sintomas dos gases, do desconforto intestinal. A gente tem o dado de que 64% da população diz que sente os sintomas, mas só 5% tratam, né, com medicamento. Então, o que eles estão fazendo? Ou eu espero passar, ou eu tomo um chazinho e vejo o que acontece. Então, o nosso papel é justamente entender, né, por que o consumidor hoje está tratando de outra forma ou não está tratando, e aí oferecer essa solução e explicar como que o produto funciona. Por exemplo, o Luftal, ele é um medicamento que ele não interfere na corrente sanguínea. Então, é um medicamento de um uso suave, vamos dizer assim, e que age em 10 minutos. Então, assim, a gente tem todo esse papel da comunicação, de trazer esse desenvolvimento mesmo da categoria e até oferecer uma solução para o consumidor que às vezes ele não conhece, enfim, às vezes ele conhece a marca e Luftal é um caso desses, assim, o consumidor não sabe como funciona, então a gente já ouve muito, assim, eu não tomo Luftal porque vai me fazer soltar pum por aí e eu vou ficar morrendo de vergonha. É o contrário. Luftal, ele dissolve as bolhas, né, dentro
da sua barriga ali. Então, na verdade, não tem nenhum efeito de pum, de barulho, de nada disso. Então, esse é nosso papel aí como marketing, de trazer essa educação para o consumidor. Mas aí, nessa pesquisa de tentar entender por que tem essa demanda e não atendida, o que vocês já perceberam? É cultural? É financeiro? É desconhecimento? É um pouco de tudo? Deixa eu até acrescentar uma coisa à sua pergunta, porque tanto na categoria de saúde como na de higiene, que você já passou também, vocês têm não só as competições de outras marcas, mas também da cultura popular, né? Que tem um pouco disso, vai tomar um chazinho. Ou vai fazer, ou vai tirar uma mancha com uma receitinha da avó, né? Sim, perfeito. A maioria tá nisso, tá? É a cultura popular, a minha mãe me disse isso, minha avó falava isso e eu faço. A gente descobriu numa pesquisa de Luftal que as pessoas deixam batata de molho e aí tomam o líquido da batata. A gente falou, gente, da onde tiraram isso? Assim, acho que é uma coisa, assim, uma cultura familiar mesmo, que vai passando, né, dos pais para os filhos. De uma época que não existia medicamentos, e né? Com esse acesso, né? Assim, hoje tem mais de 90 mil farmácias no Brasil. Então, acho que isso também faz parte de dar acesso à população, né? E também, às vezes, agora estou pensando no meu pai, nessa impressão de que a receita natural é mais efetiva, que vai fazer menos mal. Meu pai tem mania de tomar bicarbonato para tudo, que ele acha que resolve tudo. A gente faz piada, né? Vai desentupir pirra com bicarbonato, tá com gripe, entendeu? Dessa cultura de achar que o medicamento eventualmente é uma coisa que vai fazer algum mal, porque é efeito colateral, industrializado, e a receita caseira é testada porque é caseira, porque é natural, enfim. Não, exatamente isso. E a gente chegou num ponto de ter comunicações diferenciadas por target. Então, a gente consegue identificar ali, eu tenho, vamos supor, numa região do Brasil onde eu tenho uma penetração menor e regiões onde eu sou mais bem desenvolvido. A gente já chegou a fazer esse estudo para a Luftal, por exemplo. Será que eu devo ir com uma comunicação, pelo menos digital, ensinando o consumidor que não conhece a marca e não conhece a solução, né, do medicamento, de como o produto age, e outras regiões onde eu já tenho uma categoria mais bem desenvolvida e o meu objetivo é ganho de market share, aí eu vou falar dos meus benefícios de superioridade versus a concorrência. Então, a gente já teve esse nível, assim, de segmentação, de segmentação, e é bem distinto mesmo. Por exemplo, quando a gente fala dessas 4 marcas, Luftal e Strepsils são líderes de mercado. Então, a gente entende que o nosso papel como líder é justamente desenvolver a categoria. Então, a gente vai com uma comunicação que a gente fala, eu vou comunicar contra o meu source of business. E aí, source of business, né, o nosso... Qual é a origem ali da nossa demanda? Para Luftal pode ser quem consome chá. Para Strepsils pode ser quem consome uma bala, literalmente. Então, aí a gente vai diferenciando qual é o objetivo de cada categoria e adaptando a nossa comunicação, né, para entender ali qual que é o objetivo do consumidor e por que ele não consome. Enfim, óbvio que a gente não está recomendando medicamento para quem não tem sintoma, não tem nada a ver com isso, absolutamente. A nossa comunicação é muito linear, assim, problema e solução. Então, tenho esse sintoma, e aí os sintomas gastrointestinais, eles são um pouco confusos mesmo, às vezes o consumidor não sabe diferenciar o que é um estufamento de uma sensação de queimação. Então, a gente tenta até ser bem didático no sentido de mostrar, quando você sente uma queimação na garganta, né, é um antiácido. Quando você sente um estufamento ou uma sensação de dor mesmo, pode ser, né, um sentimento causado por gases. Nessa situação, é esse tratamento. Então, é bem, assim, didático mesmo, e a gente precisa repetir isso milhões de vezes. Não é fácil. Falando um pouco dessa segmentação e das diferentes estratégias para diferentes públicos, a gente tem um clipe aí para soltar que mostra que, apesar de ser um assunto sério, dá para ser conversado com bom humor. Divertido. Vamos ver? Finalmente. Claudinho, você pegou aquele relatório que eu pedi
Meu Deus! Foi o Jorge do financeiro. O Jorginho do financeiro foi demitido tem 1 ano. Então, foi você. Foi você que está querendo botar a culpa em mim. Por quê? Você tá abanando sua bunda porque você tá com calor. Marcelo, fui eu. Mas aqui a gente tava numa reunião que tava demorando muito. Eu entrei aqui nessa sala, tava vazia. Peidei. E aí você entrou, foi azar seu. Por que você não foi no banheiro? Ou você já ouviu falar de Luftal? Tem aqui, Luftal, mas pra quê? Pra piorar meu peido? Pra piorar seu peito, você teria que guardar ele por mais um dia ou morrer. Luftal não faz peidar. Luftal desfaz as bolhas dos gases dentro do corpo. Isso daí é má alimentação. Isso daí é estresse. É você que almoça tudo em 5 minutos. Você podia ter evitado esse constrangimento. Tem ninguém constrangido aqui, só você. Nossa, tá um fedor aqui. Claudinho que peidou. Marcela, por favor. Ah, você tá constrangido agora? Não. Muito bom. Foi você? Coisa, porque ela toma Luftal. Eu sei. Você nunca ouviu falar de Luftal? Isso aí, era isso que a gente queria, exatamente. E o Porta dos Fundos faz isso com muito jeito, Muito. né? Porque às vezes a gente lembra de alguns branded content, de algum Sim. product placement em grandes produções de dramaturgia que fica um pouco forçado, mas eles fazem de um jeito que fica engraçado, fica leve, né? Como é que foi essa parceria Não, com gente, eles? é maravilhoso, assim, acho que é muito legal quando a gente consegue ter essa combinação perfeita de mandar um briefing que é de um medicamento, mas que consegue se tornar uma comunicação leve, né? Então, assim, o que a gente sempre busca é, vamos retratar situações do dia a dia. Porque é isso, assim, no final, na prática, o consumidor se enxerga nessa situação e acho que esse é um tema que a gente já debateu isso também internamente. Ai, será que é legal a gente como marca ter uma linguagem mais cômica, assim, e tratar, né, um medicamento com humor? Sim, porque o consumidor já faz isso, né? Então, acho que o nosso objetivo é justamente gerar essa identificação da situação. E participar dessa piada que vai E acontecer. entrar na piada, né? Exatamente. Porque, assim, é o que a gente ouve no dia a dia, né? Quando a gente pergunta pro consumidor, ele fala, ai, não, eu morro de vergonha porque eu vou sair soltando pum. A gente fala, meu Deus, não, a gente já explicou em todos. Então, assim, é muito diferente a gente colocar uma comunicação super científica, com uma demonstração de produto, o gel vai lá e faz o movimento no intestino, não sei o que lá, e a gente ter um retrato disso no dia a dia, né? Então, assim, a gente tem as duas vertentes, acho que elas são complementares, a gente não vai deixar de falar e mostrar como o produto age cientificamente, porque também é importante, acho que é legal de mostrar o porquê funciona, né, e porquê que é eficaz, mas eu acho que essas intervenções, assim, principalmente com humor, fazem muito sentido porque o consumidor se enxerga muito nessa situação e não fica algo forçado. É justamente isso, assim, é trazer uma situação do dia a dia, né, com uma ferramenta que, no caso, é o Porta dos Fundos, que, assim, a gente já espera que vai ser algo cômico, mas com uma situação, né, ali que todo mundo vive, enfim, acho que é mais para quebrar um gelo ali também de comunicação e acho que funciona muito. E vocês enviaram um briefing e eles criaram, foi assim? Eles criam, exato. A gente não tem tanta interferência na criação e aí a gente vai dando pitacos mais com relação ao que pode, não pode, daquela questão regulatória. Então, assim, é óbvio, né? Por exemplo, em medicamentos, a gente não pode ter nada imperativo. Então, eu nunca posso dizer, tome Luftal, faça isso, faça aquilo. Então, esse é um briefing básico que a gente passa para toda a nossa comunicação, influenciadores ou, enfim, um Porta dos Fundos, mas é algo bem, assim, do's and don'ts, né? O que pode, o que não pode, mas a criatividade a gente deixou mais solta nesse caso, até para ficar mais natural. É, então, até para funcionar, né? Exato. Um outro caso bem recente que também traz bom humor, embora com outra linguagem, acho que foi um case de Ola, ou Juntex, acho que foi Ola do Supla, Isso. que vocês pegaram pro Dia dos Pais, né, que justamente tem que se prevenir se você não quer ser um pai não intencional, né, daí pegaram o Papito. Exatamente. Conta um pouco desse case também. Gente, foi muito legal. Esse é mais recente. A BTC, que é a nossa agência, trouxe essa ideia, assim, do nada, porque normalmente a gente fala, com Ola a gente tem algumas datas específicas que a gente sempre trabalha, estão lá no nosso calendário, por exemplo, o dia do sexo.
é uma data que a gente fala todos os anos. Carnaval. Carnaval, no Ano Novo, festivais, a gente sempre tem ali no nosso calendário. E aí a agência esse ano trouxe e falou, olha, a gente teve uma ideia aqui de, no Dia dos Pais, fazer uma campanha com Ola. Da gente... Peraí. Mas assim? é o oposto, porque o Ola não deixa o filho nascer. Exatamente. E aí eles, não, então vamos falar com o Supla, que, né, o codinome dele aí é Papito, e aí a gente trouxe essa brincadeira que era justamente alguns dias antes do Dia dos Pais, o Supla falar, gente, a gente vai comemorar o dia do Papito e tal, muito em breve, nananã. E aí gerou uma confusão, as pessoas comentando, como assim? O Supla vai ser pai, gente, não, assim, da onde saiu isso, né? Quem é a mãe, não sei o que lá. E ele já super brincalhão, ele abre sempre caixinha de perguntas e vem umas perguntas cabulosas ali, né? O pessoal já brinca com ele bastante. E aí o pessoal, não, eu queria ser a mãe, não sei o que lá. Então ficou uns dias nesse buzz. Que é ótimo. Exato, que foi super legal. E aí, um dia antes, ele falou, não, a gente vai decretar que um dia antes do Dia dos Pais é o dia do Papito. Pra quem não quer ser pai, tá aqui, Ola com desconto, né? Então a gente já emendou ali, né, até uma ação de compra e tal. Mas assim, numa brincadeira, obviamente, e que ficou super falado. E aí, no dia seguinte, era Dia dos Pais, e todo mundo, não acredito que era brincadeira, tal. Mas que faz super sentido também com... Acho que o estilo do Supla, que já é super brincalhão e que, assim, ele mesmo falou, gente, eu não vou ser pai. E, assim, eu sou um tio super legal. E ele falava, assim, o que tá no dia a dia dele, assim, eu sou o tio que ensina bateria e não sei o que lá. Então, meio que entrou... O tio do rock. O tio do rock. Então, foi super legal, porque também fez muito sentido com a personalidade dele, assim. Então, foi muito legal. Mariana, são sempre as agências que trazem os talentos, os influenciadores, ou internamente vocês também, às vezes, fazem ali um monitoramento? Não, a gente também, e isso, assim, tem sido muito legal. Acho que, principalmente, os times de Ola e Jontex, a gente tem um time super jovem. E aí, é muito engraçado, porque, assim, os estagiários trazendo ideias de influenciadores, daí a gente vem... Teve uma situação na convenção de vendas, um vídeo de um influenciador, e aí o Fred, que é o general manager da Rect, hoje estava do meu lado, ele falou, esse menino do vídeo trabalha aqui? Aí eu falei, não, é um influenciador, mas que foi sugerido por um estagiário nosso. Então, assim, sim, existe essa troca, e acho que quanto Até mais... porque os jovens estão no TikTok, estão no Instagram, Gente, e sabem tudo que às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. E aí, quando você vai entrar, assim, são influenciadores que têm 20 milhões de seguidores no TikTok. A gente fala, nossa, da onde vocês tiraram isso? E quando você vai ver, o conteúdo é incrível, assim, e faz muito sentido pra Ola com a estratégia que a gente tem de educação sexual, né? Então, a gente tem em Ola um objetivo específico de desenvolver a categoria de preservativos no Brasil, porque a gente vem, assim, tendo um consumo que vem diminuindo. Então, né, com outros métodos anticoncepcionais, com outras até conscientização e tal, mas a gente vem trazendo muito forte esse pilar de educação. Mas para falar com um jovem, tem que ser jovem, né? Eles não vão ouvir um tiozão, ou eles não vão ficar pesquisando no Google, como eu faço para colocar camisinha. Não existe isso. Então, assim, a gente está tentando se aproximar cada vez mais na linguagem, né, do target. Então, por isso que faz sentido também ter um time, né, que tem esse viés e vive isso no dia a dia. Eles trazem insight assim, gente, vai ter uma festa da minha faculdade, não sei o que lá. Então, assim, a gente ouve muito o time e acho que isso é muito legal, assim, ter essa diversidade interna ajuda muito com o que a gente vai comunicar para fora. É muito legal mesmo. Ela trouxe diversidade, vamos falar de ESG? Vamos, bora. Eu queria que você falasse como isso é internamente, né? E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente fala geracional, diversidade de gênero, diversidade de raça, questões ambientais, né? De governança. Como é que vocês têm isso internamente? E como vocês enxergam esse movimento
exterior que muitas vezes está dizendo que isso não é mais importante. Enfim, a gente está vendo muitos backlashes aí em algumas empresas motivados, obviamente, pela política norte-americana em relação ao tema. Super. Não, acho que esse tema é um tema que não é novo na Rect. A gente, até eu estando lá há 14 anos, eu sei disso e acho que vivi bastante isso, assim, tanto com relação a gênero, né, e também com orientação sexual. Acho que um ponto que a Rect é muito verdadeira e acho que é muito mais de dentro para fora do que o que a gente comunica até, é na intenção que a gente tem de ter isso claro no nosso dia a dia, com metas claras para a liderança e, inclusive, de desenvolver essas pessoas, porque acho que um ponto super importante não é só eu vou contratar para ter metade mulheres e metade homens. Não, a gente tem também um programa de desenvolvimento de como que eu desenvolvo essas pessoas para que na liderança eu tenha também esse equilíbrio. Então, a gente tem isso desde metas internas, né? E aí são metas dos nossos objetivos. Por exemplo, meu objetivo, lá nas minhas metas do ano, eu tenho objetivos de vendas, mas eu também tenho o objetivo de ter um time bem equilibrado. Então, isso está na meta das pessoas. Mas acho que vai muito além da meta, assim, de verdade. O que eu acho mais legal é que a gente tem pesquisa de clima e que a gente vê que as pessoas se sentem bem trabalhando naquele ambiente. Então, assim, por exemplo, eu sou mulher, eu não sinto nenhuma barreira hoje para crescer na companhia sendo mulher. E eu já tive em vendas, eu já estive em outras áreas que eu tive o mesmo tratamento e acho que isso é super importante. A gente tem, obviamente, oportunidades para desenvolver, mas a gente vem trabalhando com ações para isso. Por exemplo, hoje mesmo a gente teve uma roda de conversa sobre parentalidade. Era uma roda mais focada para homens, mas falando ali de como que os homens se sentem quando eles se tornam pais. Tinha uma pessoa presente lá que a esposa dele estava grávida, enfim. Então, assim, como que a gente fala sobre isso dentro do nosso dia a dia para preparar os líderes, né, para essas situações e aí desenvolver as pessoas com relação a isso. Então, é uma agenda bem forte, assim, e não é de hoje. Acho que, independente do que acontece, né, o que você falou de política, a Rect não mudou em nada. Não senti nenhuma mudança, nem interna e nem do que a gente comunica para fora, porque às vezes a companhia comunica uma coisa e dentro a gente vai investigar e aí você vê até casos dos funcionários reclamando, né, falando nas redes sociais. Na Rect eu não sinto isso, assim, eu acho que a gente tem uma agenda que é muito mais de dentro para fora e não mudou nada depois das reviravoltas aí, das novidades políticas, eu não senti isso. A gente falou do S, do SG, do Social e do E, do Environment, do sustentabilidade. Sim. Como é que isso pega para a Rect? Quais são os programas, os projetos que vocês têm nesse sentido? Sim, hoje a gente tem programas também dentro da Rect que são globais, porque a gente também tem fábricas, né? Então, a gente tem objetivos, né, de longo prazo, mas que a gente faz trackings mensais, inclusive, sobre os nossos atingimentos, né, de carbono, né, de logística também, com relação aos nossos parceiros. Então, a gente fala tanto do nosso objetivo interno, quanto como que a gente pode ter parceiros também mais sustentáveis. Então, aí falando de logística, de fábrica, de clientes, inclusive. Então, a gente faz, por exemplo, a gente tem programas onde a gente vai conversar com o varejo para entender como que a gente pode alavancar os nossos programas junto com eles. Então, programas de reciclagem, de material. A gente tem objetivos, por exemplo, do nosso pipeline, né, de inovação mesmo. Produtos, eles são avaliados para serem lançados no mercado, eles precisam ser mais sustentáveis do que os produtos que a gente já tem hoje. Então, a gente passa por um filtro literalmente de packaging e de embalagem, né, e de formulação para entender se o que a gente está desenhando na nossa
trajetória de inovação vai ser melhor em termos de sustentabilidade, né, para o mercado. Então, isso está super claro, também tem metas e a gente faz esse acompanhamento, tem objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, super ativa também essa agenda na Rect. Mariana, você falou que você falou há pouco que você nunca sentiu nenhum impedimento por ser mulher, né? Você teve breves passagens por outros lugares antes desses 14 anos, né? E eu queria saber se você sempre se sentiu assim. Porque sabemos que mulheres, por exemplo, jovens, em entrevistas de emprego, geralmente são perguntadas sobre maternidade, por exemplo. Mas você quer ser mãe? Sim. Perguntas que não são feitas para os homens, por exemplo, né? E também, muitas vezes, essas mulheres encontram dificuldades para ascender a cargos de liderança. Você sempre se sentiu confortável nessa posição de uma mulher trabalhando, ou você já viu coisas, ou coisas já aconteceram com você que te deixaram desconfortável? Já, e não só fora da Rect, acho que o exemplo que eu comentei sobre carreira, realmente eu nunca senti nenhuma barreira, mas, por exemplo, eu já fui da área de vendas, né, na Rect, e a gente já teve, por exemplo, reuniões com clientes, onde eu me senti, sim, acuada e até... você é uma mulher, você vai visitar um cliente no interior do Rio de Janeiro, você tem certeza que você vai sozinha? Você tem certeza que você quer ir sozinha e não sei o quê? Daí eu ficava meio insegura mesmo, de verdade. Acho que tive situações que eu me senti desconfortável, sim, mas que foram superadas, assim, depois eu acho que eu pensei nisso mais tarde, sabe? Eu acho que na hora eu não senti tanto, ou eu passei por cima, mas depois, olhando pra trás, eu falo, nossa, aquela situação não foi legal, como aquele cara falou comigo, ou, eu não me senti bem, mas acho que eu tava tão a fim de entregar resultado e de também me provar, né, pra companhia, enfim, e pra mim mesma, de, putz, eu sou capaz, eu posso fazer o que eu quiser, enfim, e, eu sou mulher, mas e daí? Eu acho que depois eu percebi, mas durante as situações, assim, acabei deixando passar e não revidei, não falei nada, mas engoli e toquei o barco, sabe? Mas sim, já senti, principalmente no mundo de vendas, que ainda é mais masculino e ainda acho que tem um pouco dessa... Até pelas pessoas, assim, que tiveram uma educação diferente, que são mais antigas de carreira mesmo, assim, Vem de outra época, Exato. Outra cultura. Tem clientes que, assim, são empresas familiares, que você vai no varejo e é o dono mesmo que te atende. Então, assim, são outras cabeças e que a gente também entende, mas, assim, como mulher, sim, a gente se sente, às vezes, um pouco acuada, e eu converso bastante com amigas até que ainda estão em vendas, e às vezes você ouve coisas que não são legais, assim, essa mulher, para ela se sobressair, ela tem que ser uma machona, sabe? E não é assim. Não concordo, acho que a gente vem provando que não precisa ser isso, e acho que os homens também vêm mudando a cabeça, assim, até esse tema que a gente falou interno na Rect, a gente tem esses fóruns para discutir isso, e às vezes o próprio time traz, putz, mas se o meu cliente falar alguma coisa, o que eu respondo? Porque eu não quero perder a venda, sabe? Fica uma situação jogo, né? Super difícil mesmo. Então, acho que até a gente se orientar e discutir sobre isso é super rico e trocar muito, assim, eu falar para um homem de vendas o que já passou comigo, o que aconteceu, o que ele faria nessa situação. Se ele é meu gestor, ele precisa intervir. Então, assim, é complicado, acho que ainda não tá perfeito, acho que evoluiu, mas sim, já passei por algumas situações que não foram legais, mas acabei passando por cima. E com base nisso, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como que você internalizou esses aprendizados? Você já falou de alguns programas que a própria Rect tem, né? Mas coisas que você faz com a sua equipe, né? Sim. Você como líder. Também ali no dia a dia da gestão da área de marketing em health da Rect. Até porque ter passado por isso, não sei, acredito que tenha mudado a tua forma de ser gestora também. Super. Exato, E também queria saber o que você poderia aconselhar para que mais empresas, mais
marcas, departamentos pudessem também crescer, evoluir nesse sentido? Não, acho que é bem legal essa pergunta, porque nas discussões que a gente teve e a gente expôs essas situações, e aí algumas meninas mais novas, principalmente, levantam a mão e falam: ai, mas eu tenho vergonha nessa situação. Por exemplo, eu sou uma analista. Se um comentário machista vem de um homem mais sênior que eu não vou bater de frente com ele. O que eu faço nessa situação? E aí vem o nosso papel de liderança feminina de apoiar essas meninas e falar: conta comigo, me escreve, eu tô aqui, eu tô à disposição. E aconteceu isso. Depois dessa conversa que a gente teve lá num bate-papo, vieram 2 meninas e me escreveram e falaram: Mari, já aconteceu uma situação comigo, você pode me ajudar, você pode intervir aqui? Então, acho que abrir esse canal é super importante, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e as pessoas ficam com medo mesmo de falar quando é com alguém mais sênior ou quando com um cliente, enfim. Então, acho que esse canal é muito importante. Então, para já dar um conselho para outras empresas, isso funcionou muito na Rect e vem evoluindo, assim. E acho que também a gente, como líder, expor as nossas situações, porque muitas vezes se a gente falar: não, nada aconteceu comigo, tudo foi perfeito, eu fui lá e venci na vida, nossa, como eu sou maravilhosa. Não, eu acho que a gente tem que contar a verdade e falar dessas situações e falar: isso não é legal, e até internamente a gente falar: isso aconteceu comigo lá em 2013 e não é aceitável mais. Então, assim, Rect mudou, a companhia mudou e a gente não aceita mais isso. Então, acho que para as pessoas ouvirem esse tipo de relato, né, e esse tipo de, assim, hoje não é mais aceitável. A companhia mudou, nós mudamos e queremos ouvir vocês, assim. Acho que essa abertura é muito importante, e eu senti que funcionou, assim, porque só dessas meninas terem vindo falar comigo, eu falei: nossa, já era o que eu queria, assim, para aquele dia, sabe? Então foi muito legal e acho que funciona. E é bom nesse caso, né, que o ponto era do machismo, é bom para os homens ouvirem também e falarem: nossa, eu não sabia que tinha esse impacto, sabe? Então acho que é importante também a gente colocar situações e mostrar o impacto que tem na vida das pessoas. Então, acho que é uma boa prática. Muito legal. Bom, a gente queria agradecer muito a Mariana Bueno, que é diretora de Marketing in Health da Reckitt. Muito obrigada, Mariana. Foi uma oportunidade incrível saber um pouquinho mais sobre a tua carreira, sobre sua trajetória, sobre as questões de marketing internas, né? Como é que eles veem, como é que eles planejam essas campanhas. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Super obrigado, Mariana. Até a próxima. Espero ter novas oportunidades de conversar com você. Obrigada, gente. Prazer. Valeu. E você que acompanhou, a gente espera, então, você no próximo episódio com mais uma liderança feminina convidada aqui por nós, falando um pouco sobre sua carreira, sobre desafios e tendências no mercado de marketing. Até a próxima.